Vamos falar agora sobre o Botafogo. O Botafogo dessa vez no Newton Santos não conseguiu vencer. Empatou com o Defensa e Justiça da Argentina pelo placar de 1-1. O Botafogo saiu na frente. É verdade que poupou vários de seus titulares. E assim o Botafogo empata na primeira partida e vai para a Argentina precisando vencer para se classificar, Mansur. O Botafogo não fez um mau jogo, né, Mansur? Mas perdeu alguns gols, né? O Botafogo do todo foi melhor time do que o Defensa e Justiça. Produziu até para vencer, mas não dá para dizer que foi um jogo totalmente dominado e muito tranquilo para o Botafogo. Foi um jogo difícil. O Defensa impôs algumas dificuldades. Para mim, mais no segundo do que no primeiro tempo, né, Mansur? O primeiro foi melhor do Botafogo, não? Sim, especialmente a parte final do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ter ultrapassagem do JP Galvão combinando com o Tietê, que começou pelo lado direito, né, do ataque, hoje. Duas jogadas do Hugo. Gerando cruzamento, e depois o Tietê vindo por dentro, permitindo uma finalização do Vitor Sá, já na parte final do primeiro tempo. No segundo, a gente está vendo que o Defensa conseguiu incomodar um pouco mais, embora daqui a pouco vai sair o gol do Botafogo. Para mim, qual a principal dificuldade que o Botafogo teve no jogo? Esse time do Botafogo, ele gosta muito de impor um ritmo alto ao jogo, né? Uma característica do Botafogo. Aí o gol, cabeçada do Gabriel Pires, cruzamento do... Golaço de cabeça, né? Que cabeçada. Cabeçada é muito bonito, né? A participação e o Diego Costa, quem faz esse passe lateral, não entrou bem no jogo. Claramente está muito distante ainda da melhor forma o Diego, né? Quem entrou bem foi o Luiz Henrique, né, Mansur? Mas teve uma chance que podia ter dado a vitória. Mas entrou muito bem, dando um trabalho ali. E impressionante como ele teve facilidade para se livrar dos adversários hoje, né? Ele estava passando por cima dos caras, né? Agora, o que o Defensa, para mim, pôs de dificuldade? É um time que se organiza a partir de distâncias grandes entre seus jogadores. Largura máxima do campo com os dois pontas, mesmo os dois meias, as distâncias, isso quando ele tem a bola, as distâncias de defesa, meio, ataque, ele trabalha com distâncias grandes. Aí tá o gol. Uma infelicidade, a bola depois da defesa. Falha do Gatito, né? Ele defende, ele dá a rebatida e aí tem a falta de sorte do Cuesta, né? Mas rebate mal, né? Sim, depois Alex, pro meio da área. Rebateu pro meio da área, né, Alex? Era uma bola mas é uma bola difícil, veio forte. Mas era uma bola que se ele sente que não vai agarrar, ele tinha que espalmar pro lado, né? Na teoria. Mas só que ali, do jeito que vem bem dentro do corpo dele, naturalmente o goleiro ele vai encaixar ainda mais pro nível do Gatito, ó. Mas ele não fez um movimento de agarrar, né? Não, mas você vê que ele não vai fazer o movimento de espalmar ela, tá vendo? Porque vem em cima dele a bola. Depois ele defende, depois ainda ele faz um milagre, né, com o pé, e depois a bola bate no Cuesta. O lance do gol, tem um detalhe, quem vai chutar a bola, esse camisa 29, o Fernandes, o centroavante do Defensa e Justiça. Por causa dessas distâncias longas, eles tentavam fixar a marcação do Botafogo e criar espaço também entre as linhas do Botafogo, entre volantes e defensores. O Botafogo teve muita dificuldade de marcar a saída desse centroavante para receber essa bola e acionar algo. Por vezes ele era perseguido por um defensor do Botafogo, sempre entrava alguém no espaço. Foi como o Defensa conseguiu criar perigo no segundo tempo, ou ele girava para tentar fazer a finalização. E o Botafogo tinha mais dificuldade de pressionar, porque as distâncias eram maiores para você conseguir encaixar, conseguir pressionar. Aí o Botafogo não pegava ritmo do jogo, né? Não conseguia ter a frequência de ataques que ele está acostumado a ter. Isso tirou um pouco o jogo do terreno mais confortável para o Botafogo, que ainda assim teve algumas boas notícias. A ideia do Lage hoje de ter o Tietê pelo lado direito funcionou, ele foi um dos bons jogadores do Botafogo hoje, e a volta do Gabriel Pires, né, que vinha de um tempo de lesão, é um jogador importante. 3 meses quando ele consegue estar mais próximo do seu melhor fisicamente, ele é um jogador muito importante. Até, por exemplo, na ausência do Tiquinho, embora o Janderson venha entrando bem como um 9, para não mudar muito a característica, se você quiser eventualmente adiantar o Eduardo, ele é o jogador que melhor dá conta de fazer a função do meio, sem que o Botafogo perca tanto. Embora hoje até tenha jogado um pouco mais atrás com o Lucas Fernandes mais à frente. Também, mas a resposta não foi igual, né? Aliás, vale lembrar, né? Vale destacar, como eu falei no princípio, o Botafogo só teve 3 titulares. Isso mostra também o quanto o Botafogo tem fortalecido o seu elenco, ganhado peças, né? Porque, por exemplo, hoje só Cuesta, Tietê e Vitor Sá, né? Que são considerados titulares. Agora, né? Que participaram desde o início do jogo, né? Hoje ele deu uma oportunidade até, para mim, uma surpresa do Matheus Nascimento começar jogando, fazia um bom tempo, jogador que teve fora, fazendo um estágio, né, no ficou Lyon. Fora lá, vendo se adaptava, conhecendo... Talvez pela preocupação também com o Janderson, né? No fim de semana, pensando no Brasileiro. E é um jogador que não vinha tendo tanta... Diego Costa também não está na forma ideal. O Janderson é um jogador que há pouco começou a ter chances mais frequentes, então, para não dar uma sequência também muito grande de minutos a esse jogador, no momento em que você ainda não tem o Tiquinho, que talvez volte no jogo contra o Flamengo, contra o Bahia não deve acontecer, talvez contra o Flamengo, são as informações nesse momento da previsão de volta, o que, aliás, já é uma boa notícia, porque se temeu até que fosse demorar um pouco mais. Então, acho que ele preservou um pouco. O próprio de Plácido na lateral direita, mesmo ele estando suspenso no fim de semana, ele não começou hoje, talvez também com um pouco JP Galvão começou ali. O JP Aliás, Galvão. fez um bom jogo, né?
Fez um bom jogo. Mas o Botafogo, ele tá com esse elenco, a gente fala, não é nem ter ganho peças ou não, eu acho, Felipe, ele pegou um padrão e que todo mundo tá conseguindo produzir nessa estrutura que vem coletivamente ajudando todo esse sistema, ajudando essas individualidades. É lógico que o Diego ele vai ter que pegar um ritmo, um ou outro vai estar mais abaixo e tal, mas ele tá mantendo um nível que mesmo que entre com a maioria dos reservas ou quem não tá jogando, você vê que entrou num ritmo hoje muito bom, de confiança, num padrão, mantendo o padrão Botafogo. Só que você pega um Defensa e Justiça que ele é um bom time, cara. Ele é muito organizado, né? Ele é mais organizado do que técnico, né, na verdade. A execução não é tão boa quanto a qualidade, eles não rifam bola. Não. Porque assim, muito ordenado. Você vai jogar contra esses times que conseguem realmente, igual o Botafogo, marcar muito bem, então você mantém amplitude. Já é uma característica deles. Só que o jogo, ele realmente se conserva aqui, não se concentra nesses 3 de meio. Se vai ter mais algum no meio que vem da lateral para dentro, que vem o atacante, e o centroavante, como é que é o nome dele? Falou o Fernandes, que ele não só finaliza, mas ele sabe ocupar muito bem aquele espaço com retenção de bola. Então, o Defensa e Justiça não forneceu também muitos contra-ataques, porque ele perdeu pouca bola. Você vê, não é um time tecnicamente muito fino, só que do lado esquerdo ele acompanha para vir, se precisar ser o quinto homem é do lado esquerdo, não, nem tanto do lado direito. Só que ele consegue ter uma consciência, cara. É um time que, ofereceu um tipo de resistência pro Botafogo que jogando lá fora de casa, eles vão ter que ter uma atenção. E outra, é espírito de time argentino, não tem como. Mas no restante, quando o Botafogo vai colocando todo mundo, toma um gol que infelizmente acabou acontecendo, mas o Botafogo ele segue muito firme porque ele conseguiu poupar alguns jogadores, né? Para poder dar sequência do jeito que ele está no resto do ano. É isso. Vamos ouvir então o treinador do Botafogo, o português Bruno Lage, falou. Ele e Vitor Sá foram os dois que falaram depois do jogo e esse empate lá no Newton Santos, 1-1 com o Defensa e Justiça. Vamos ouvi-los. Primeiro, sentir que é um resultado muito injusto por aquilo que os atletas fizeram em campo, pelo número de oportunidades que nós criámos. Acho que fomos muito superiores ao nosso adversário durante 80 minutos. Eu recordo as variedíssimas oportunidades que nós tivemos para, quer na primeira parte, quer na segunda, para ter outro tipo de resultado e outro fecho que não este. Por isso, uma exibição sólida durante 80 minutos, depois é normal, em função de algum desgaste de alguns jogadores. Nós não temos, eu não gosto de definir um titular ou o 11 titular, até porque, a bem da verdade, e se vocês olharem para trás, desde que cá cheguei, ainda não tive a oportunidade de jogar com esse suposto 11 titular. No primeiro jogo, no Santos, salvo erro, foi o Cuesta que estava castigado. No jogo seguinte foi o Adrielson, enfim, depois foi o Marçal, já o Eduardo também já houve um outro jogo que faltou por lesão, perdemos o Tiquinho e a equipa tem tido a capacidade de dar a resposta. Por isso, este vai para o meu 8º jogo e aquela equipa que jogou durante largos tempos, ainda não tive toda a gente disponível. Por isso é que eu olho para eles e tento tirar o partido do melhor de cada jogador. Porque o Danilo já foi titular desta equipa, o Gabi já foi titular desta equipa, o Júnior já foi titular desta equipa. E nós temos que encontrar soluções para os corredores, para jogar como lateral direito e como lateral esquerdo, porque vocês sabem, vamos ver até que ponto é que o Marçal pode recuperar e o Plácido está com cartão amarelo, que está com os 3 cartões amarelos e não pode jogar. Por isso é que a nossa equipa tem tantos jogadores para eles estarem disponíveis para jogar. E nós temos que encontrar sempre as soluções. Por isso, mais um jogo, próximo jogo, em que não vamos ter alguns jogadores disponíveis por castigo ou por lesão, e nós temos que dar a resposta que demos hoje. E isso deixa-me satisfeito porque os jogadores correram, lutaram, fizeram um jogo sólido, com qualidade na posse de bola, onde criámos inúmeras oportunidades de gol, onde podíamos ter tido outro resultado, e depois é natural. O Gabi vendo uma paragem, o Daniel também teve cansado, jogou de início e há algum tempo não tem jogado. Sentimos a equipa a ir quebrando e os últimos 10 minutos foi isso, foi tentar manter gente para tentar empurrar um pouco a equipa para a frente. E numa oportunidade, talvez na segunda parte, em que nada fazia prever, um remate fora da área e aparece o gol do adversário. Por isso, fica aqui seguro este resultado de 1-1 e temos agora tempo para preparar da melhor maneira o jogo seguinte
do Brasileirão aqui em casa. Qualquer um deles de 20 anos que jogue, e nós estamos a viver um período muito bom, mas é um período muito bom que nós temos de ter aqui nervos de aço, homens como o Vítor, e que a experiência do Vítor pela carreira que ele tem essa capacidade de suportar melhor, não direi a pressão, porque a pressão existe de clube grande. Direi um pouco aquilo que é a ansiedade. O clube não ganha o Brasileirão há 28 anos, o clube não ganha esta competição há 30 anos. Em relação ao título, acho que o nosso grupo não tem preferência nenhuma, a gente trabalha igualmente para conseguir ganhar as partidas, entrar dentro de campo, dar o nosso melhor desempenho. A gente sabe da dificuldade que foi a partida de hoje, mas como o Bruno falou, criamos bastantes, não conseguimos fazer mais gols, a gente sabe que a gente tem total condição de conseguir a classificação. Sobre preferência de lado, realmente eu joguei muito mais tempo da minha carreira pelo lado esquerdo, mas também já joguei bastante pelo lado direito, então faço de tudo para poder ajudar a equipe, para dar meu melhor dentro de campo e, consequentemente, ter a minha melhor atuação. Então acho que é continuar eu trabalhando, e aí, da forma que o Bruno entender que eu posso ajudar melhor a equipe, eu estou disponível. Aí estão Vitor Sá e Bruno Lage. Ô Mansur, algo me chama a atenção nesse Botafogo nos últimos jogos. O Botafogo não vinha tomando gols, né, praticamente, quando jogava no estádio Newton Santos, como mandante. É verdade que os resultados continuam acontecendo, né? O Botafogo continua vencendo seus jogos. Nas últimas 5 partidas, no seu estádio, o Botafogo tomou gol. 1-1 com o Patronato, depois ganhou 4-1 do Coritiba, ganhou do Guarani do Paraguai 2-1, ganhou do Internacional 3-1 e empatou com Defensa e Justiça 1-1. É algo para se preocupar? Acho que não, porque primeiro que você tem jogos de circunstâncias muito diferentes, né? Os jogos da Sul-Americana, o Botafogo que vem, aliás, várias vezes a gente olhou para o Botafogo e disse, se perder esse jogador, como o time vai reagir? Ele vem conseguindo fazer isso. Agora, na Sul-Americana, ele altera profundamente a sua estrutura, muito mais, de uma maneira muito mais clara do que no brasileiro, quando faz substituições por necessidade ou por rodar em uma ou outra posição. Mas o time não sofre tantas alterações quanto na Sul-Americana. Eu acho que isso influi um pouco. No brasileiro, eu acho que o jogo com o Inter foi um gol sofrido no início do jogo. O Coritiba, talvez sim. O que o Bruno Lage, se há algo que o Bruno Lage mudou nesse Botafogo, ele manteve a base da ideia, a espinha dorsal do time. O que para mim ficou muito claro é que o Botafogo dobrou a aposta numa pressão ofensiva na saída de bola muito mais agressiva. O time do Luiz Castro, ele tinha uma tentativa de pressão rápida, assim que o adversário conseguia 2-3 passes, o Botafogo vinha defender muito perto do seu gol. Muito mais fora de casa do que no Newton Santos, mas também no Newton Santos muitas vezes. Contra o Curitiba, por exemplo, surge um gol, saiu um desarme no meio-campo, a defesa correndo para trás. O time começou no início a ser pego correndo para trás com mais frequência. Já no jogo contra o São Paulo, me pareceu, no Morumbi, o Botafogo muito mais maduro para executar essa estratégia. Tanto que ele colocou o São Paulo 8 vezes em impedimento no jogo. Um número altíssimo, um recorde do Botafogo, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Isso não é por acaso. Tem uma dose de risco, tem uma dose de risco. Mas é uma evolução dentro dessa ideia de mesmo fora pressionar mais. Eu acho que o Botafogo viveu uma transição nisso. Em outros jogos, eu acho que tem um pouco a ver com você ter um time um pouco mais desfigurado na Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana, até o aproveitamento é muito diferente do brasileiro. Sim. O Botafogo jogou 11 vezes e empatou 7 vezes. Então isso está muito ligado a você mudar a sua espinha dorsal de uma maneira mais clara. Sem dizer que o gol que tomou do Inter, um acaso, naquele lance do pé, hoje também. Hoje também um acidente. Chute de longe é um acidente, porém. O gol do Coritiba também tem uma felicidade do chute do Bruno Gomes. Mas é normal de que eles tenham, é por isso que o PR tá nesse destaque. O Gatito, quando entra, também tem feito bons jogos quando entra. Então, é normal de você também, em algum momento, você ceder. O importante não é nem a questão da gente tentar enxergar, será que é para se preocupar tomar gol? Não, depende de como tá tomando. Se é por uma desatenção, se é por uma infelicidade. E em algum momento, tudo isso que acontece, Felipe, Mansur, a gente também pode aprender para algum outro momento decisivo. Porque o que o Botafogo pode perder? Está num momento vivendo um campeonato tão bom, que é aquele negócio de ficar ali no subconsciente, ali no inconsciente, um negócio que você tem sempre que entender o porquê que deu certo e o porquê que deu errado. E às vezes te dá aquela questão do tipo, de repente eu vou torcer essa, eu não vou lá. Eu não vou no rebote. Ou eu vou de uma maneira diferente numa bola parada. É isso que pode ser o maior vilão de quem está nesse nível, que tá o Palmeiras vindo, que tá o Botafogo hoje. Mas a maneira que eles tomaram os gols, cara, eu acho que ainda é tranquilo, porque também eles estão aprendendo com isso, mas eles também estão conseguindo chegar no gol adversário. Tem uma prioridade que está clara, né? São 28 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade enorme colocada pelos méritos que esse Botafogo tem na construir a sua campanha. De repente... Só para dar o contraponto, foram 5 gols
tomados nesses últimos 5 jogos, mas fez 11, tá? É verdade. É isso. Tem isso. Foram 11 gols marcados, A né? construção de time vencedor, de equipe, de juntar e falar, pô, realmente nós nos juntamos aqui, nós podemos ser um time vencedor. É tudo que vai acontecendo, tudo que o jogo ele te dá, todas as circunstâncias de você manter protagonismo, de você ganhar mesmo não jogando bem, que aconteceu isso com o Botafogo e ele já manteve, com time titular, com time reserva, machucando menos ou machucando mais. Então, isso é construção, que você vai colocando realmente, que hoje o Palmeiras já tem, o Flamengo já tem. É isso que por essa fase que o Botafogo também está passando para ele se afirmar cada vez Se mais. der para passar para a semifinal sem implicar em algum prejuízo no brasileiro, é o ideal. O Botafogo assumiu essa prioridade e, eventualmente, entre aspas, um risco de ter um time um pouco mais desfigurado na Sul-Americana. Eventualmente, quando chega a semifinal, se você continua com essa vantagem larga no brasileiro, Aí você pode olha poder para mudar a estratégia, uma né? etapa mais avançada, com menos jogos, menos estrada para percorrer no brasileiro pela frente, eventualmente você vai num jogo, pelo menos em um dos dois, da Sul-Americana, numa semifinal, com um time mais... Olha, e nessa toada aí, o Botafogo já tá 18 jogos sem perder. Vejam vocês, 18 jogos sem perder. Essa é a situação do Botafogo neste momento.